Então, eu vejo como o papel da arte na interdisciplinaridade e também do fazer artístico dentro de uma escola, de uma instituição, com as crianças, eu vejo um veículo, eu utilizo a arte como um veículo para criar autonomia para as crianças. Então, eu sempre percebo, de certa forma, que a criança ela ainda está muito vinculada aos pais, ao que os pais fazem, e é natural. Então, o meu foco, um dos focos, é gerar possibilidade artística, possibilidade do fazer arte, gerar situações que geram problemas. E esses problemas as crianças vão resolvendo, vão fazendo um embate, tanto com a matéria, com a materialidade, seja nas artes visuais, seja na expressão do teatro, da dança, da música. Eu vou gerando alguns problemas e elas vão se deparando com isso e vão pensando possibilidades para resolver. Então, esse exercício todo, ele promove na criança essa autonomia, né, que ela se aproprie dela, se aproprie do espaço onde ela está, né, fazer entender que a escola é dela, né, e principalmente na escola integral, onde elas passam muito tempo aqui. Eu sempre converso isso com elas. Além da autonomia, sempre no meu fazer enquanto professora, eu fico muito preocupada também em gerar o protagonismo infantil, né? que é um dos focos sérios do integral, e por isso que eu tô aqui, porque quando eu li a proposta, eu falei, nossa, é o que eu faço dentro de uma possibilidade que estão abrindo. Então, o protagonismo é super importante, né? É gerar dentro dessas crianças, desses indivíduos pequenos, dentro dessa sociedade, que essa apropriação, né? Eu vejo a arte, me utilizo dela quanto artista, quanto professora, quanto mulher cidadã na sociedade para desenvolver o protagonismo e a autonomia. Eu estava assistindo como colaborativa a aula de português da professora Thais. Estava mostrando para as crianças a história da Alice no País das Maravilhas. E a hora que chegou na parte do chapeleiro maluco, eu tive a ideia, né? Eureka, assim, me deu a ideia de trabalhar com as crianças uma oficina de criação de chapéu. E conversei com a professora Thais e ela também achou uma excelente ideia e assim as crianças começaram elaborando um projeto de chapéu. Então cada criança desenhou no caderno, desenhou o chapéu que ela queria produzir. Então eu já passei com essa atividade os conceitos de planejamento, organização, porque elas tinham que, além de desenhar o chapéu, elas tinham que escrever também os materiais que elas queriam utilizar, né? Então elas passaram umas 2 aulas elaborando o projeto no desenho, né? E essa aula foi feita ao ar livre, né? Conforme as fotos a gente vê. E feito isso, então eles trouxeram o material e a gente foi para a ação. Bem, foi a primeira vez que essas crianças tiveram contato com uma oficina de construção e eles se viram um pouco aflitos no começo, então a gente teve que acalmá-los um pouco, fazer rodas de conversa sobre questões os problemas que iam surgir, porque às vezes a criança pensa em colocar um material e na hora que ela vai colar, cortar, esse material não dá conta do pensamento dela, o material diz não quero ser desse jeito, aí elas ficam frustradas, choram. E então eu tive que lidar com essas questões emocionais também, parando a oficina muitas vezes para fazer roda de conversa e aí depois retomamos e depois ocorreu normalmente. Então foi muito prazeroso para mim ver a alegria das crianças nessa construção. O projeto de construir uma espaçonave
está diretamente vinculado com a proposta do projeto Sistema Solar do Ler e Escrever. Então eu vinculei essa atividade a essa proposta do Ler e Escrever, e as crianças já tinham a experiência do Chapeleiro Maluco, de fazer a produção, a primeira produção, de elaborar o projeto, só que dessa vez ele não foi individual, né? Eu trabalhei em grupo, então eles fizeram um grupo de 4, 5 crianças, tiveram que sentar para elaborar o desenho da espaçonave. E aí também eu já tinha trabalhado a tridimensionalidade com eles, então eles já sabiam que iam construir um objeto tridimensional. E no projeto escrito, eles tinham que me apresentar a altura, a largura e a profundidade. Então eles mediram com régua, com trena, com passos, também agregando aí a matemática, né, do projeto no papel. Também tivemos várias rodas de conversa, porque uma criança pensa uma coisa, a outra pensa outra, eles brigam bastante, né? Então, nesse sentido também entrou as atividades do compasso, que a gente desenvolve aqui no Integral. Então, corpo calmo, pare, pense, fale, foco. Todas essas etapas do projeto do compasso, eu também me utilizo muito nas aulas. Bom, feito isso, eles chegaram a um acordo, né, de como deveria ser a espaçonave, então a gente foi lá para a oficina construir. E, bom, na construção também, muitas alegrias, muitas brigas, mas eles já estavam um pouco mais acostumados com isso. E assim foi construindo, eles foram descobrindo, foram brincando também, né? Teve muita brincadeira, porque alguns grupos fizeram espaçonave onde eles pudessem entrar e brincar lá dentro, dirigir a espaçonave, né? Fazer a contagem regressiva, ir para o espaço. E aí a gente foi falando dos planetas, quem gostava do planeta X, Y, Z. Então é bonito de ver um trabalho que agrega, né, a interdisciplinaridade mesmo, com alegria, com propriedade, sabe? Eu senti assim que as crianças estavam mais apropriadas, porque elas podem ver isso na aula de português, sabem que podem utilizar a matemática para fazer os cálculos, sabe que também pode estar usando a criação para tudo isso. Então foi muito bonito de ver. E aí a gente vai fazer uma apresentação. Nós criamos também uma ambientação para estar acolhendo os planetas que eles pintaram. Dentro da sala de aula, então, tem um quadrado fechado que depois a gente vai mostrar. Então é isso aí, é a arte atuando em todos os lados.